Você é uma perdedora. Uma inútil. Pensou que ajudar um moleque desconhecido ia te transformar em heroína? Coordenadora Silvia Campos, 54 anos, branca, terno cinza engomado, relógio suíço no pulso, rasgou a ficha de inscrição de Letícia ao meio e jogou na cara dela. Gente como você não tem lugar neste instituto. Vocês aparecem aqui pedindo segunda chance, chorando miséria, depois reclamam quando a gente corta. Eu já fiz pior com gente melhor que você. Letícia Santos, 21 anos, negra, ainda vestindo o uniforme sujo de poeira e sangue, mal conseguia respirar. Eu estava salvando a vida dele. Silvia pegou a pasta de bolsista de Letícia e despejou tudo no lixo. 4 anos de notas perfeitas. Certificados. Cartas de recomendação. Tudo no lixo. Expulsa. Tira teu rabo daqui e volta para a favela de onde nunca deveria ter saído. Vai limpar casa. É para isso que gente como você serve. Letícia ficou ali, destruída, humilhada, sem dinheiro, olhando 4 anos de luta sendo jogados fora. Mas 2 dias depois, um carro preto parou na frente da casa dela. O garoto que Letícia salvou desceu do carro. Ele era filho de um bilionário. E ele veio destruir todo mundo que machucou Letícia. 48 horas antes. Terça-feira, 6h47 da manhã. O despertador de Letícia explodiu no volume máximo. Prova final de engenharia civil. Cálculo estrutural avançado. Entrada permitida até 7h30. Nem 1 minuto depois. 43 minutos. Letícia vestiu a calça jeans rasgada do dia anterior. Não tinha dinheiro para lavar roupa na lavanderia. Pegou a mochila surrada. Na mesinha de plástico, uma foto desbotada. Letícia com 7 anos ao lado do pai, Roberto, antes do acidente na construção que o matou. Nenhuma indenização. Nenhum seguro. Nada. Eu vou conseguir, pai. Hoje eu passo. Vou ser engenheira. Vou construir prédios seguros. Ninguém mais vai cair. Letícia correu para o ponto de ônibus. A Avenida Brasil estava um caos. Trânsito pesado. Buzinas. Fumaça de escapamento. O ônibus 474 estava chegando. 2 quarteirões de distância. Foi quando ela viu o garoto caído na calçada. Branco, uns 16 anos, uniforme de colégio particular, mochila cara jogada no chão, sangue escorrendo da testa, corpo tremendo. Ninguém parava. Executivo de terno desviou dele e continuou falando no celular. Mulher com carrinho de bebê atravessou a rua para não passar perto. Grupo de adolescentes tirou foto e riu. Ninguém parou. Letícia olhou para o celular. 6h52. 8 minutos até o ônibus. 4 minutos até a faculdade. Sem esse ônibus, ela perdia a prova. Perdia a bolsa. Perdia tudo. O garoto gemeu. Ajuda. Alguém. Me ajuda. Letícia largou a mochila no chão. Ela se ajoelhou na calçada suja, mãos se movendo em avaliação rápida. Oi, você me ouve? Qual seu nome? Pulso fraco e irregular. Pupilas desiguais. Pele fria e úmida. Sinais de choque. Trauma craniano grave. Letícia discou. 192. Aqui é Letícia Santos, estudante de engenharia com treinamento de primeiros socorros. Adolescente masculino, aproximadamente 16 anos. Trauma craniano com sangramento ativo. Pupilas anisocóricas. Sinais de choque hipovolêmico. Avenida Brasil com Rua São João, em frente ao mercado, lado norte. SAMU vem em 6 minutos. 6 minutos. Com trauma craniano, 6 minutos significavam vida ou morte. Um homem parou. Ele tá... Seu casaco. Agora. Letícia envolveu o garoto para manter a temperatura corporal. Posicionou a cabeça dele com cuidado extremo. Não podia arriscar lesão na coluna. Fica comigo. Como você se chama? Os olhos do garoto se abriram levemente. Pedro. Meu pai, precisa saber. Pedro, eu sou Letícia. Não vou te deixar. Você vai ficar bem. Letícia pressionou a ferida na cabeça. Sangue encharcou suas mãos. Molhou sua blusa. Escorreu pelos dedos. O celular dela iluminou. 6h58. O ônibus parou no ponto. Abriu as portas. Ficou esperando. Letícia nem olhou. As portas fecharam. O ônibus foi embora. A ambulância chegou 7 minutos depois. Paramédico Rodrigo Costa pulou da ambulância. O que temos? Adolescente masculino. Trauma craniano severo. Pupilas anisocóricas. Pulso filiforme.
Choque hipovolêmico. Aconteceu há cerca de 12 minutos, baseado na coagulação do sangue. Mantive pressão na ferida e monitorei sinais vitais. Rodrigo olhou para Letícia, para o sangue nas mãos dela, para o garoto estável, para a calma nos olhos dela. Você salvou a vida dele. Sério. Mais 10 minutos e a gente estaria carregando um corpo. As portas da ambulância bateram. Sirenes gritaram. Rodrigo acenou. Você é estudante de medicina? Engenharia, com esse instinto? Você devia pensar em mudar. A ambulância desapareceu. Letícia ficou sozinha na calçada. Sangue secando nas mãos, no rosto, na roupa. O celular vibrou sem parar. Amanda. Cadê você? Amanda. Professora Silvia trancou a porta. Amanda. Lê, você perdeu a prova. A prova tinha começado 5 minutos atrás. Letícia foi para a faculdade mesmo assim. Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Maracanã. Prédio 3, quarto andar, sala 408. Porta fechada. Através da janela, os colegas curvados sobre as provas. Coordenadora Silvia Campos na frente lendo um livro. Letícia bateu. Silvia olhou. Viu Letícia. Checou o relógio. Olhou de novo para o livro. Ignorou. Letícia bateu mais forte. Silvia abriu a porta 3 centímetros. Senhorita Santos. Está atrasada. Coordenadora. Houve uma emergência. Um garoto foi... A prova começou às 7h30. Agora são 7h42. Entrada não permitida após início. Você recebeu um 0. Pode ir embora. Mas eu estava fazendo primeiros socorros. Ele estava morrendo. Essa foi sua escolha. Sua nota permanece. Por favor, se retire. A porta fechou. Letícia ficou ali, dormente, olhando o sangue nas próprias mãos. O porão casa de Letícia não era bem uma casa. Era um cômodo nos fundos da casa da Dona Conceição. 8 metros quadrados, sem janela, chuveiro frio, fogão de 2 bocas. Aluguel, R$ 400. Salário da mãe, Joana, empregada doméstica, R$ 1.200. Restavam 800 para comida, transporte, remédios para a pressão alta da mãe, material de estudo. Amanda estava esperando quando Letícia chegou. O que aconteceu? Letícia contou tudo enquanto lavava sangue das mãos trêmulas. O e-mail chegou. Coordenação acadêmica. Instituto Federal. Assunto: reprovação e perda de bolsa. Sua ausência na prova final resultou em nota 0 na disciplina Cálculo Estrutural 3. Sua média geral caiu para 2,7. Média mínima para manutenção de bolsa integral, 3,0. Sua bolsa mérito total no valor de $3.600 por semestre foi cancelada com efeito imediato. Você tem 72 horas para pagar R$ 36.000 de mensalidades ou será desligada. Letícia tinha R$ 280 na conta. Amanda pegou a mão da amiga. Isso é insano. Você salvou uma vida. A gente apela. A coordenadora tem que aceitar. Silvia já disse não. Regra é regra para ela. Então a gente passa por cima dela. Vamos ao reitor. Com que argumento, Amanda? Eu sou uma garota pobre, preta, que perdeu a prova. Eles não ligam, mas Amanda estava decidida. Tenta. Pelo menos tenta. Letícia precisava tentar. Quarta-feira, 9h, sala da coordenadora Silvia Campos. Letícia sentou numa cadeira de couro que custava mais que 3 meses de aluguel, ainda usando a calça jeans suja. Não tinha outra. Silvia sentava atrás de uma mesa enorme. Diploma de Yale na parede. Foto com o governador. Foto com empresários. Senhorita Santos. 3 minutos. Coordenadora Campos, estou aqui para apelar da minha reprovação. Seu recurso administrativo, negado. A senhora nem ouviu meu argumento. Você perdeu a prova, isso é fato. O regulamento acadêmico estabelece que entrada após o horário não é permitida sob nenhuma circunstância. Você leu e assinou esse documento. Letícia puxou o celular. Tenho fotos, documentação do hospital. O paramédico confirmou que eu salvei a vida dele. Emergências pessoais requerem notificação prévia de 48 horas conforme política institucional. Como eu poderia notificar? Ele estava morrendo na minha frente. Você teve uma escolha: fazer sua prova ou ajudar um estranho. Você escolheu. Essa escolha tem consequências. Letícia sentiu lágrimas queimando. Então, se eu tivesse passado direto e deixado ele morrer, eu ainda teria minha bolsa? Você teria comparecido à sua avaliação. Regras existem por um motivo, senhorita Santos.
Não podemos fazer exceções cada vez que alguém aparece com uma história dramática. Senão todo estudante vai inventar desculpas. Isso não é desculpa. É a vida de alguém. Seu recurso foi negado. Providencie pagamento até sexta-feira ou será desligada. Esta reunião acabou. A mãe de Letícia, Joana, em leito de hospital, magrinha demais. Pálida demais. Mamãe, por que a senhora não foi no médico antes? Filha, não tinha como pagar. 3 dias depois, Joana estava morta. Diabetes não tratada virou cetoacidose. Tratável se pegou cedo. No enterro, Letícia, com 7 anos, fez uma promessa. Vou estudar, vou ser engenheira, vou construir coisas seguras. Ninguém mais vai morrer porque não tinha dinheiro. Essa promessa manteve Letícia viva durante 4 anos de faculdade. Turnos noturnos limpando escritórios, vivendo de miojo, dormindo 4 horas por noite. Essa promessa foi porque ela parou para Pedro. Agora estava se afogando em R$36 mil de dívida. Letícia ligou para a vovó Helena, em um asilo em Duque de Caxias. Vovó, como a senhora está? Cansada, minha filha, mas feliz. Minha netinha vai se formar esse ano, né? Vai ser a primeira engenheira da família. A garganta de Letícia fechou. Vai sim, vó. Vai sim. Te amo, minha menina. Você é meu orgulho. Letícia desligou e desabou sozinha. E ia de quarta à noite. Letícia foi trabalhar no turno da noite de qualquer jeito. Precisava das gorjetas. Restaurante popular do centro. Ela lavava pratos e servia mesas. Salário, R$8 a hora. Um cliente viu a identificação dela. Letícia, você não é aquela garota do vídeo? Ele mostrou o celular. TikTok. 4,7 milhões de visualizações. Alguém tinha filmado a ambulância. Letícia coberta de sangue. Postou com a legenda: essa mina salvou a vida de um moleque e perdeu a faculdade por isso. Comentários explodindo. Isso é o que heróis de verdade parecem. Instituto Federal devia ter vergonha. Por que ninguém tá ajudando ela? Ela é preta e pobre. Por isso ignoram. O cliente deixou R$100 de gorjeta numa conta de 25. Você fez a coisa certa, garota. Letícia chorou no banheiro dos funcionários. Meia-noite, número desconhecido. Senhorita Santos. Aqui é Dr. Marcelo Andrade, advogado da família Oliveira. O garoto que você salvou, Pedro Oliveira. O pai dele viu a notícia. Ele quer encontrar você amanhã, 10 horas da manhã. Letícia ficou paralisada. Quem é Pedro Oliveira? O filho de Rodrigo Oliveira. O CEO da Oliveira Engenharia, a maior construtora da América Latina. Letícia olhou para Amanda depois de desligar. O garoto que eu salvei é filho de bilionário. Quinta-feira, 9h30. Aviso de despejo debaixo da porta. Aluguel atrasado. Anônimo. 200 pague em 72 horas ou despejo forçado. Letícia deitou no chão olhando para o teto rachado. Mensalidade, 36 mil. Aluguel, 1.200. Poupança, 280. Os números não fechavam. O celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Olhe pela janela. Letícia foi até a porta. O quintal estava cheio de gente. Vizinhos apontando para o céu. Então o som. Tum, 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 tum. O helicóptero desceu. Preto, brilhante, luxuoso. Letras douradas. Oliveira Engenharia. As hélices levantaram poeira em espirais violentas. Crianças gritaram. Dona Conceição segurou o terço. A porta abriu. Um homem de 50 anos desceu. Terno italiano. Relógio que custava mais que um carro. Cabelo grisalho perfeitamente cortado. Atrás dele, Pedro. Cabeça enfaixada. Ainda pálido, mas vivo. E atrás de Pedro, um homem de terno com uma pasta. Rodrigo Oliveira caminhou direto para a porta de Letícia. Alguém bateu. Letícia abriu a porta tremendo. Rodrigo Oliveira estava ali. Pedro ao lado dele. O advogado atrás. Você é Letícia Santos? Letícia acenou, sem voz. Rodrigo estendeu a mão. Rodrigo Oliveira. Esse é meu filho, Pedro. Pedro deu um passo à frente, olhos vermelhos. Você salvou minha vida? Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Rodrigo balançou a cabeça devagar. Não. 32 pessoas passaram por ele. Nós conseguimos filmagens de segurança de lojas. 32 pessoas viram meu filho sangrando na calçada e continuaram andando. Você parou. Você perdeu sua prova. Sua bolsa. Seu futuro. Eu vi o vídeo. Rodrigo disse baixo. Vi o que fizeram com você.
Como aquela coordenadora te tratou? Letícia olhou para o chão. Eu fico feliz que ele esteja bem. É tudo o que importa. Não. Rodrigo falou com algo feroz na voz. Não é tudo o que importa. Você foi punida por salvar meu filho. Isso não vai ficar assim. Rodrigo entrou no cômodo minúsculo. Olhou ao redor. A cama de solteiro encostada na parede. A mesinha de plástico. O fogão velho. A foto do pai de Letícia. Ele não julgou, apenas observou. Pode sentar? Rodrigo apontou para a cadeira de plástico. Letícia acenou, ainda chocada demais para falar. Pedro sentou na cama. O advogado, Dr. Marcelo, ficou de pé com a pasta. Rodrigo se inclinou para a frente. Letícia, você sabe quem eu sou? O dono da Oliveira Engenharia. Correto. Construímos 40% dos prédios comerciais do Rio. Faturamento anual de 800 milhões. Eu tenho recursos, influência, poder. E estou aqui porque você salvou a única coisa que importa para mim. Rodrigo olhou para Pedro. E algo quebrou no rosto dele. Ele é tudo, meu único filho. Quando recebi a ligação que ele tinha caído, que estava sangrando, que ninguém ajudou, eu pensei que tinha perdido ele. Pedro limpou os olhos. Você não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia se eu valia alguma coisa. E mesmo assim você parou. Perdeu tudo para salvar meu filho. Rodrigo endireitou as costas. Então eu vim aqui para fazer uma oferta, mas antes, preciso que você entenda. Não é caridade, não é pena, é justiça. O que você quer dizer? Dr. Marcelo abriu a pasta. Senhorita Santos, investigamos sua situação no Instituto Federal. Letícia ficou tensa. O que descobrimos é problemático. Nos últimos 6 anos, 73 estudantes pediram reconsideração por faltas em avaliações devido a emergências. Ele espalhou planilhas na mesinha de plástico. Desses 73, 61 eram estudantes negros ou pardos. 12 eram brancos. Quer adivinhar quantos negros foram aprovados? Letícia olhou os números, o estômago apertando. 7, 3. 3 em 61. Isso é 4,9%. Quer saber quantos brancos foram aprovados? Letícia não conseguia respirar. 11, de 12. 91,7%. O silêncio era ensurdecedor. Isso não é política rígida, Dr. Marcelo disse calmamente. Isso é discriminação sistêmica. Rodrigo se inclinou. Quando te expulsaram por salvar meu filho, eles não estavam aplicando regras. Estavam aplicando racismo com um regulamento acadêmico. Letícia sentiu algo quebrando dentro dela. Eu achei que era só comigo. Não é. Pedro falou pela primeira vez, voz baixa. Isso é maior que você. E meu pai quer destruir o sistema todo. Rodrigo olhou para Letícia. Então aqui está minha proposta. Você não quer caridade. Entendo, mas quer justiça? Quer que nenhum outro estudante passe por isso? Sim. Então lute comigo. Publicamente. Alto. Com força. A gente expõe o Instituto Federal. Força mudanças reais. E garante que você termine seu curso. E se eles me destruírem no processo? Rodrigo sorriu. Perigoso. Eles vão tentar. Mas eu tenho advogados melhores. A retaliação. Alguém vazou a história. Jornal O Globo. Estudante perde bolsa após salvar filho de bilionário. G1. Instituto Federal enfrenta acusações de discriminação. Fantástico. Dados mostram tratamento desigual em recursos acadêmicos. O Instagram do Instituto Federal virou campo de batalha. Essa menina é uma heroína. Expulsem a coordenadora, não ela. Instituto racista. Minha filha passou pela mesma coisa. Nunca contei pra ninguém. Em 24 horas, uma justiça para Letícia estava nos Trending Topics. Mas por trás das câmeras, a guerra estava começando. Reunião de emergência do Instituto. Reitor Dr. Paulo Mendes assistiu às notícias. Pálido. Coordenadora Campos, explique. Silvia estava defensiva. Eu segui o protocolo ao pé da letra. Não fiz nada errado. Conselheira Beatriz Tavares bateu na mesa. Você criou um pesadelo de relações públicas. O bilionário está ameaçando processar. A mídia nos chamando de racistas. Estudantes protestando. Eu apliquei as regras igualmente. Igualmente? Beatriz jogou um relatório na mesa. 91% de estudantes brancos aprovados versus 5% de negros? Isso é igual para você? Silvia ficou vermelha. Cada caso é único. Dr. Paulo se inclinou. Silvia, você está suspensa enquanto investigamos. Silêncio chocado. Você não pode... Eu posso e vou. E mais, vamos oferecer à senhorita Santos uma reposição de prova, confidencialmente.
Sem mídia. Ela passa. Nós arquivamos isso. Ele pegou o telefone. Alguém ligue para ela. A oferta envenenada Silvia ligou pessoalmente. Senhorita Santos, reconsideramos. Vamos oferecer uma prova substitutiva. O coração de Letícia pulou. Quando? Sexta-feira. Porém, há condições. Você precisa assinar um termo de confidencialidade. Sem imprensa, sem redes sociais, sem complicações. O que mais? Consideraremos a reintegração da bolsa após você ser aprovada. Se você for aprovada. Consideraremos. O comitê precisa avaliar, mas precisamos de garantias que esse assunto está encerrado, sem mais exposição pública. Ameaça clara. Fique quieta ou nunca será engenheira. Quanto tempo eu tenho para decidir? 24 horas. Assine ou a decisão original permanece. E, senhorita Santos, com processo disciplinar no histórico, nenhuma outra instituição vai aceitá-la. Silvia desligou. Letícia ficou olhando o telefone. Mãos tremendo. Rodrigo estava sentado do outro lado da mesa. Amanda ao lado de Letícia. Dr. Marcelo revisando papéis. O que você vai fazer? Amanda perguntou baixinho. Letícia olhou para Rodrigo. O que você faria? Rodrigo juntou os dedos. Eles estão te oferecendo seu diploma de volta. Se você ficar quieta, é tentador. Ninguém te julgaria por aceitar. Mas isso não muda nada. Ano que vem, outro estudante vai estar exatamente na sua posição. E não vai ter um bilionário para ajudar. E se eu não assinar? Eles vão tentar te destruir. Inventar infrações. Questionar seu caráter. Te pintar como problemática. Letícia pensou na mãe. Na avó, nos 51 estudantes negros negados. Não vou assinar. Rodrigo sorriu, lento e satisfeito. Então vamos à guerra. A coletiva Rodrigo organizou tudo. 10 horas da manhã. Hotel Copacabana Palace. Sala de imprensa lotada. Câmeras de todos os canais. Repórteres de pé. Ao vivo para o Brasil inteiro. Letícia sentou na mesa ao lado de Rodrigo. Pedro do outro lado. Dr. Marcelo atrás com documentos. Rodrigo falou primeiro. Meu nome é Rodrigo Oliveira. 3 dias atrás, meu filho Pedro desmaiou na rua por conta de uma crise de hipoglicemia não diagnosticada. Ele bateu a cabeça. Sangramento cerebral. Pausa. Todas as câmeras focadas. 32 pessoas passaram por ele. Filmagens confirmam. Ninguém parou. Rodrigo olhou para Letícia. Exceto ela. Letícia Santos. Estudante de engenharia. Pobre, negra. Lutando para sobreviver. Ela parou. Perdeu sua prova. Perdeu sua bolsa. Perdeu tudo. Ele se virou para as câmeras. E o Instituto Federal a expulsou por isso. Murmúrios explodiram. Rodrigo ergueu a mão. Investigamos. Encontramos um padrão. Estudantes negros sendo negados a taxas 20 vezes maiores que estudantes brancos. Mesmas circunstâncias. Tratamentos opostos. Dr. Marcelo distribuiu cópias do relatório. Rodrigo continuou. Eles ofereceram a Letícia um acordo. Uma prova substitutiva, se ela ficasse quieta. Assinasse um termo de confidencialidade. Desaparecesse. Ele olhou diretamente para as câmeras. Ela recusou. Porque justiça importa mais que um diploma comprado com silêncio. Letícia tomou coragem e puxou o microfone. Eu não queria atenção, só queria terminar minha faculdade, ser engenheira, construir prédios seguros porque meu pai morreu numa construção insegura, voz quebrando. Mas quando vi Pedro sangrando, eu vi meu pai, vi minha mãe, vi todo mundo que morre porque ninguém para ajudar. Ela encarou as câmeras. Se esse instituto me ensina que meu diploma vale mais que a vida de alguém, então eu não quero esse diploma. Mas não vou ficar quieta enquanto outros estudantes são esmagados. Explosão de flashes. Repórter da Globo. O que você quer? Letícia respondeu. Reintegração total. Revisão de todos os casos dos últimos 6 anos. Política nova, supervisionada por estudantes. E que nenhum outro estudante tenha que escolher entre salvar uma vida e ter futuro. Repórter da Record. E se eles recusarem? Rodrigo respondeu por ela. Então a gente processa. Processo civil por discriminação. Ação coletiva em nome de todos os 61 estudantes. E eu pessoalmente cancelo os 15 milhões em doações programadas. Silêncio atordoado. Mais alguma pergunta? A reação. A internet explodiu. Twitter X. Justiça pra Letícia. 1,2 milhão de tweets. Instagram. Vídeo da coletiva. 8 milhões de visualizações. TikTok. Estudantes fazendo vídeos de solidariedade.
Mas nem tudo era apoio. Comentários de ódio inundaram tudo. Ela tá usando a raça para conseguir o que quer. Mimimi. Todo mundo tem problemas. Deveria ter ido na prova. Bilionário branco salvando negra. Que surpresa. Letícia parou de ler, mas outros estudantes começaram a falar. Marina Costa, ex-aluna. Perdi minha bolsa por faltar para cuidar da minha mãe com câncer. Nunca contei para ninguém. Pensei que era só comigo. Carlos Eduardo, estudante. Meu colega branco faltou 3 provas por ressaca. Repôs todas. Eu faltei uma por estar no hospital com pneumonia. Reprovei. Dezenas de histórias. Centenas. O padrão era inegável. Quinta à noite. A armadilha. Silvia não ia desistir fácil. Ela começou a montar um caso contra Letícia. 4 anos de histórico acadêmico. Procurando qualquer coisa. Encontrou. Segundo ano, trabalho entregue 3 horas atrasado. Professora aceitou porque a impressora quebrou. Nota de Silvia. Comportamento contestador. Primeiro ano. Multa de biblioteca não paga. Livro devolvido. Multa cancelada depois. Nota de Silvia. Desrespeito às normas institucionais. Ela montou 18 páginas de preocupações sobre conduta acadêmica. Silvia agendou audiência disciplinar para sexta-feira, 8h da manhã. Não avisou Letícia. Não mencionou que seria formal. Não disse que haveria um painel. Vamos ver como seu bilionário te ajuda agora. Sexta-feira, 7h45. Letícia chegou ao instituto achando que era uma reunião rotineira. Entrou na sala de conferências. 5 pessoas sentadas à mesa. Silvia, 3 professores, assessor jurídico do instituto. Letícia congelou. O que é isso? Audiência de padrão de conduta. Por favor, sente-se. Letícia sentou, coração disparado. Pegou o celular para mandar mensagem para Rodrigo. Celulares desligados. Procedimento confidencial. Letícia guardou o telefone, virando de cabeça para baixo na mesa. Silvia abriu o dossiê. Senhorita Santos, você apresentou um padrão de comportamento problemático durante sua permanência. Que comportamento? Múltiplas entregas atrasadas, questionamento de autoridade docente, multas não pagas, solicitações de tratamento especial. Aquele trabalho atrasou porque a impressora quebrou na biblioteca. A professora aceitou. Não estamos debatendo incidentes isolados. Estamos examinando o padrão. O assessor jurídico falou. O desempenho acadêmico não é nossa única preocupação. Caráter importa. Professor Daniel Furtado limpou a garganta. Tive a senhorita Santos em 2 matérias. Inteligente, mas combativa. Questionou notas, conteúdo, metodologia. Certa postura de confronto. Confronto? A voz de Letícia rachou. Eu perguntei por que o curso de estrutura só usava exemplos europeus quando a gente mora no Brasil. Pedi para incluir casos brasileiros. Você exigiu mudanças curriculares baseadas em preferências pessoais. Daniel disse. Eu pedi educação melhor. Silvia levantou a mão. Senhorita Santos, controle seu tom. Essa explosão demonstra exatamente o comportamento que estamos discutindo. Letícia olhou ao redor. 5 rostos brancos. Todos desaprovadores. Isso era uma emboscada. Silvia se inclinou. Estamos oferecendo uma saída. Retire-se voluntariamente. Selaremos seu histórico com anotação neutra. Motivos pessoais. Você pode se candidatar em outro lugar sem essa complicação. Você quer que eu desista? Queremos resolver isso profissionalmente. E se eu não fizer isso? Silvia sorriu fina e afiada. Procedemos com desligamento formal por violações de conduta. Isso aparece em históricos futuros. Verificações de antecedentes. A maioria dos programas de engenharia não aceita transferências com desligamento disciplinar. Chantagem. Resolução profissional. O assessor disse suavemente. A audiência completa é às 14h. Você tem até lá. Assine a retirada voluntária ou procedemos com desligamento formal. Reunião encerrada. Letícia saiu com pernas bambas. Pegou o telefone. 3 chamadas perdidas de Rodrigo. Ligou de volta. Letícia, onde você está? Eles me emboscaram. Montaram um caso inteiro. Querem que eu me retire ou vão me expulsar por conduta e destruir qualquer chance de transferência. Silêncio. Então, Rodrigo, gelo puro. Onde você está agora? Saindo do prédio administrativo. Fique aí. Estou mandando o Dr. Marcelo. E Letícia. Eles acabaram de cometer um erro enorme. A contraofensiva Dr. Marcelo chegou em 20 minutos. Amanda com ele. Mostre-me tudo. Letícia contou tudo.
emboscada, o dossiê, as acusações, a escolha impossível. Doutor, Marcelo leu as anotações, mandíbula apertando. Isso é intimidação de testemunha. Eles estão tentando silenciá-la antes da audiência de hoje. Não vai funcionar em tribunal. Tecnicamente, talvez consigam justificar. Mas estão apostando que você não vai tão longe. A maioria dos estudantes assinaria e sumiria. E você? Amanda perguntou. O que você vai fazer? Letícia pensou na mãe, na avó, em Pedro sangrando na calçada, nos 61 estudantes negados e silenciados. Eu quero lutar. Então vamos lutar, doutor, Marcelo disse. E vamos fazer isso publicamente. A mobilização. Rodrigo não esperou. 11h da manhã, ele postou tudo nas redes sociais dele. 200 mil seguidores. Atualização. O Instituto Federal acabou de emboscar Letícia Santos numa audiência disciplinar secreta. Estão fabricando violações de conduta para expulsá-la antes da audiência de hoje. Querem silenciá-la. Não vamos deixar. Anexou o dossiê de Silvia. Todas as 18 páginas. A internet detonou. Jornalistas começaram a ler o dossiê ao vivo. Ela entregou um trabalho 3 horas atrasado porque a impressora quebrou? Isso é uma violação? Ela questionou por que não havia exemplos brasileiros no curso de estruturas brasileiras. Isso é contestação? Uma multa de biblioteca cancelada há 3 anos é evidência de má conduta? Advogados começaram a pesar. Isso não é um processo disciplinar legítimo. É retaliação documentada. Estudantes atuais do Instituto começaram a falar. Eu entreguei trabalho 1 semana atrasado no semestre passado. Nada aconteceu. Sou branco. Questionei 3 notas esse ano. Professores mudaram 2. Nunca fui chamado para audiência disciplinar. O padrão ficou impossível de ignorar. Às 12h30, 300 estudantes estavam nas escadas do Instituto. Cartazes. Não mexam com a Letícia. Racismo com regulamento acadêmico. A gente vê vocês. Professor. Carla Mendes pegou o megafone. Ensinamos nossos alunos a ajudar pessoas em emergências. Depois, essa instituição pune Letícia por fazer exatamente isso. A multidão rugiu. Isso não é sobre uma estudante. É sobre um sistema que esmaga alunos negros e protege alunos brancos. E isso acaba hoje. Helicópteros de notícias circulavam. História em todos os canais. Dentro, pânico. Reunião emergencial do conselho. Reitor Paulo Mendes assistiu pela janela, pálido. Senhor, o conselho está convocando sessão emergencial. 30 minutos. Como isso saiu tanto de controle? Conselheira Beatriz entrou. Você suspendeu Silvia sem um plano real. Agora ela está numa cruzada pessoal. Criou um dossiê falso. Convocou audiência secreta. Tentou forçar a garota a desistir. Paulo se virou. Silvia fez o quê? Beatriz jogou o dossiê na mesa. Leia você mesmo. Ela está fabricando violações para expulsar Letícia antes da audiência pública de hoje. Deus do céu. E agora a mídia tem tudo. A internet tem tudo. Estudantes estão protestando. O bilionário está ameaçando guerra total. Beatriz se inclinou. Temos uma opção. Reintegração completa. Agora. Desculpa pública. Suspensão de Silvia se torna permanente. Ou viramos o próximo estudo de caso de racismo institucional. Paulo olhou pela janela para os manifestantes. Convoque o conselho. 13h. A oferta real. Dr. Marcelo recebeu a ligação. O Instituto quer negociar. Agora. Letícia, Rodrigo, Amanda, Dr. Marcelo entraram numa sala de reunião. Do outro lado, Reitor Paulo, Conselheira Beatriz, 2 advogados do Instituto. Paulo falou primeiro, voz cansada. Senhorita Santos, essa situação saiu do controle. Vocês que fizeram sair do controle, Rodrigo disse calmamente. Paulo acenou. Justo. Vou direto ao ponto. Reintegração completa. Bolsa restaurada retroativamente. Reposição de provas sem condições. Revisão de todos os casos dos últimos 6 anos. Criação de conselho de supervisão independente, com maioria estudantil. Letícia olhou para Dr. Marcelo. Continue, Dr. Marcelo disse. Coordenadora Campos está sendo desligada. Não suspensa. Desligada. Além disso, o Instituto estabelecerá o Fundo de Emergência Letícia Santos, R$200 mil anuais para apoiar estudantes que enfrentam situações similares. Beatriz adicionou. E desculpa pública, formal, do reitor do conselho transmitida ao vivo. Rodrigo olhou para Letícia. É sua decisão.
Letícia pensou. Eu quero uma coisa a mais. Paulo se inclinou. Diga, revisão não só dos casos negados, mas também dos aprovados. Quero dados de quantos estudantes brancos receberam exceções informais que nunca foram documentadas. Silêncio. Porque a discriminação não é só negar negros. É aprovar brancos quietamente enquanto nega negros publicamente. Beatriz e Paulo trocaram olhares. Feito, Paulo disse. Dr. Marcelo puxou contratos. Vamos colocar tudo por escrito. 14 reais. A audiência pública. O auditório estava lotado. 600 pessoas. Câmeras ao vivo de 8 emissoras. Reitor Paulo subiu ao palco. Parecia ter envelhecido 10 anos. Boa tarde. Estou aqui para falar sobre a situação envolvendo a estudante Letícia Santos. Silêncio absoluto. Primeiro, os fatos. Há 3 dias, Letícia perdeu sua prova final porque parou para salvar a vida de um jovem que estava em emergência médica. Ela foi negada em sua apelação. Sua bolsa foi cancelada. Ela enfrentou expulsão. Pausa. Investigamos. O que encontramos nos envergonha. Nos últimos 6 anos, estudantes negros foram negados em apelações emergenciais a uma taxa 20 vezes maior que estudantes brancos, em circunstâncias idênticas. Murmúrios encheram o auditório. Isso não é política rigorosa. É discriminação sistêmica. E para piorar, quando Letícia decidiu falar publicamente, tentamos silenciá-la com uma audiência disciplinar fabricada. Paulo olhou diretamente para as câmeras. Em nome do Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu peço desculpas. Para Letícia Santos, para cada estudante que foi injustiçado, para suas famílias, para a comunidade que confiou em nós. Ele se virou para Letícia na primeira fileira. Senhorita Santos, sua bolsa é restaurada imediatamente, com pagamento retroativo. Você fará sua prova quando estiver pronta. E nunca deveria ter enfrentado isso. Aplausos explodiram. Paulo levantou a mão. Mais importante, mudanças estruturais efetivas imediatamente. Protocolo de ação compassiva. Qualquer estudante que perca obrigações acadêmicas por ajudar em emergências documentadas recebe acomodação automática. Conselho de Supervisão Independente, maioria estudantil, para revisar todas as decisões de apelação. Revisão completa de 6 anos de casos negados e aprovados. Dados públicos. Fundo de Emergência Letícia Santos. R$200 mil anuais para estudantes em crise. A multidão estava de pé. E, finalmente, coordenadora Silvia Campos foi desligada. Efetivo imediatamente. Ovação. Paulo desceu do palco e caminhou até Letícia. Estendeu a mão. Letícia olhou para ela por um longo momento. Então, apertou. 2 semanas depois, Letícia fez a prova de reposição. Sala vazia exceto ela, um fiscal neutro de outra instituição, e Dr. Marcelo como observador garantindo justiça. 3 horas. 20 problemas de cálculo estrutural. Letícia entregou às 11h37. Uma semana depois, o resultado. 9.4. Aprovada com louvor. Namo, tua revisão. O Conselho de Supervisão Independente começou o trabalho. Presidente, Marina Costa. A estudante que perdeu a bolsa cuidando da mãe com câncer. Vice. Carlos Eduardo, que foi reprovado por pneumonia enquanto o colega branco repôs 3 provas de ressaca. Eles revisaram todos os 73 casos. Dos 61 estudantes negros negados, 48 tinham documentação completa que deveria ter garantido aprovação. Dos 12 estudantes brancos, 11 tinham recebido exceções, mas investigação mais profunda encontrou outros 34 estudantes brancos que receberam exceções informais, nunca documentadas oficialmente. 34 exceções secretas. Todas para estudantes brancos, 0 para estudantes negros. O relatório foi publicado. 86 páginas. Dados devastadores. Mídia detonou novamente. Mas dessa vez mudança real aconteceu. O fundo primeira beneficiária do Fundo de Emergência Letícia Santos. Camila Rodrigues, estudante de medicina que perdeu 3 provas cuidando do irmão autista durante crise. Bolsa restaurada. Mensalidades pagas. Apoio psicológico fornecido. Segunda. Rafael Santana, estudante de direito que perdeu semestre inteiro depois de ser hospitalizado com depressão. Terceira. Jéssica Almeida, engenharia química, perdeu prova doando medula para primo. Cada história, uma vida salva pelo fundo. Cada uma,
Uma vitória que Letícia tornou possível. 3 meses depois, Letícia estava no laboratório de estruturas, calculando tensões de vigas, quando Amanda entrou correndo. Você viu? Viu o quê? Amanda mostrou o celular. Congresso Nacional aprova Lei Letícia Santos. Universidades federais, obrigadas a implementar protocolos de ação compassiva para emergências estudantis. Letícia leu. Mãos tremendo. É nacional. A lei é nacional, por causa de você. Letícia sentou, atordoada. Amanda se ajoelhou ao lado dela. Você mudou o sistema inteiro. Para sempre. Formatura 2 anos depois. Letícia Santos subiu ao palco. Beca preta. Cordão dourado de honra ao mérito. Bacharelado em engenharia civil. Magna cum laude. A multidão explodiu. Na plateia, Amanda chorando. Vovó Helena, 80 anos, de cadeira de rodas, sorrindo com lágrimas. Rodrigo e Pedro Oliveira, aplaudindo de pé. E uma cadeira vazia com uma foto. Roberto Santos, pai de Letícia, morto em acidente de construção. Consegui, pai. Vou construir prédios seguros. Ninguém mais vai cair. O reitor entregou o diploma. Letícia Santos, formada com honras, recipiente da Medalha de Coragem Civil. E a pessoa que mudou a educação superior brasileira para sempre. Ovação de 5 minutos. 5 anos depois, Letícia, agora 28, estava no canteiro de obras do primeiro projeto dela como engenheira-chefe. Conjunto habitacional popular, 200 unidades, estruturas reforçadas, padrões de segurança excedendo regulamentos. Construído pela Oliveira Engenharia, financiado pelo Fundo de Habitação Social Letícia Santos, criado por Rodrigo. O primeiro prédio seria nomeado Roberto Santos, em homenagem ao pai dela. Pedro, agora 21 e estagiário de engenharia na empresa do pai, chegou com plantas revisadas. Letícia, as vigas do 3º andar, ela checou. Calculou. Corrigiu. Bom olho. Teria causado problema em 10 anos. Pedro sorriu. Aprendi com a melhor. Rodrigo apareceu, cabelo mais grisalho, mas sorriso ainda forte. Como está meu projeto favorito? Letícia olhou o prédio subindo. No prazo, no orçamento, seguro, sólido, construído para durar gerações. Perfeito. A última cena. Letícia voltou para o quartinho nos fundos da casa da Dona Conceição. Não morava mais lá. Tinha apartamento próprio agora. Mas vinha visitar. Sentou na cadeira de plástico velha. Olhou ao redor. A mesinha onde ela recebeu o aviso de expulsão. O chão onde ela chorou depois da emboscada. A porta onde Rodrigo bateu e mudou tudo. Amanda entrou. Saudades? Letícia balançou a cabeça. Lembrando. Do quê? De quando eu quase desisti, quando parecia impossível. Mas você não desistiu. Não. E 3.847 estudantes não perderam suas bolsas por causa disso. Esse era o número oficial. Desde a Lei Letícia Santos, 3.847 estudantes em 47 universidades receberam acomodações de ação compassiva. 3.847 futuros salvos. Amanda abraçou a amiga. Você mudou o mundo. Letícia olhou pela janela. Crianças brincando no quintal. As mesmas que assistiram o helicóptero pousar. Não. A gente mudou. Porque ninguém faz nada sozinho. Epílogo. Onde estão agora? Letícia Santos, engenheira civil sênior na Oliveira Engenharia, especialista em estruturas de segurança, membro do Conselho de Educação Federal, 32 anos. Pedro Oliveira, engenheiro júnior, formado em engenharia civil, trabalha com Letícia em projetos de habitação social, 26 anos. Rodrigo Oliveira, CEO da Oliveira Engenharia, filantropo, criou 5 fundos de apoio estudantil em memória de Letícia. Ainda ativo aos 60, Amanda Silva, advogada de direitos civis, parceira no escritório que representa estudantes em casos de discriminação, 32 anos. Dr. Marcelo Andrade, especialista em direito educacional, treinou 200 advogados em casos de discriminação acadêmica. Silvia Campos, desligada, nunca mais trabalhou em educação. Processo civil de discriminação custou-lhe R$400 mil em indenizações. Instituto Federal do Rio implementou mudanças. Taxa de aprovação de apelações de estudantes negros subiu de 4,9% para 61%. Estudantes brancos caiu de 91% para 63%. Finalmente, igual, a Lei Letícia Santos, ativa em todas as universidades federais brasileiras. 3.847 estudantes beneficiados nos primeiros 5 anos.
Número cresce todo semestre.